Boa noite. Boa noite. Cara, praticamente estamos quase em cima da hora. Na hora. 3 minutinhos antes. Quem abriu? Pastora Maria. Boa noite, boa noite. Você que está começando a entrar. Culto online, live apostólica. Estamos juntos. Deus abençoe a cada um. Jesus. E quem está, dá um alôzinho aí. Quem entrou, dá um alôzinho, dá um like aí para mim saber. Não esquece aí, dá um likezinho. Partilhar. Paz, Bruno. Boa noite. É Bruna, é Bruna. Bruna Polônia. É Bruna, é Bruno. É Bruno Polônio. Ah, Boa noite. Marinalva. Paz, Senhor. Tudo bem em casa, Daniel? Deus abençoe. Boa noite. Vamos aguardando aos pouquinhos, né? As pessoas já vão entrando. Bruno, eu já vi aqui. É que fica pequenininho aqui do lado, às vezes não dá para enxergar direito, Bruno. Mas agora já entendi. Paz, Ciana, tudo bem? Vamos iniciar. Vamos terminar essa terça-feira aqui abençoada aí em Vitória, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Você que está ali já vai, pastora Marina, já vai lançando aí nas lives, aí nas redes. Pastora, boa noite. Estamos juntos aí, em nome de Jesus. Espero que a sua amiga esteja melhor. Em nome de Jesus, estamos orando. Está curada em nome de Jesus, já cicatrizou internamente, o sangramento parou. Eu creio que nós declaramos a palavra tem poder. A palavra tem poder. Vamos aguardar os jovens aí. Paz, Roberta. Boa noite. Paz, Roberta. Deus abençoe, Ivo, Isso. Luísa, também. Isabela, Rafaela. Deus abençoe vocês aí. Finalzinho de noite, tarde, né? Comecinho da noite praticamente, né? Deus abençoe aí. Vamos estar aí. Paz, Vitória. Deus abençoe. Já está em casa. Muito bom. Boa noite a todos aí que estão entrando. Vamos partilhando. Aleluia. Terça-feira, já estamos já indo para quarta-feira, meio da semana. Impressionante como passa rápido, não? Passa muito rápido. A gente vê já está no fim de semana novamente, né? Muito Estamos rápido. preparando aí. Paz, Luzia. Tá melhorzinha, Luzia. Deus abençoe. Luiz, que bom que vocês foram. Amém. Deus abençoe vocês. É muito bom. A presença de vocês é importante para nós lá. Amém. Vocês fazem falta. Paz, José. Deus abençoe, garoto. Vai partilhando aí com a galera aí, José. Vai partilhando com a galera aí, José. Paz, Hilton. Deus abençoe o homem do queijo. E da marmelada e da goiabada. Muito bom fazer propaganda, tem não. Mais tem cadinho, tem um monte de coisa boa. Só tem coisa boa. Bênção, né? Lembrando que nós estamos preparando o nosso podcast do Ministério Hexa. Estaremos aí iniciando em agosto. Esse mês nós estamos fazendo toda a mudança de ambiente. Estamos preparando o local para recebermos as bandas, né? As bandas que estarão lá conosco. Vai ser muito legal, hein? Paz, Vanessa, Dan, paz, menina, Deus abençoe, presbítera. A Roberta tá ali, deixa eu ver, acabamos de ver a Ana Paula saindo do trabalho. Trabalha até tarde, né? A Ana Paula é enfermeira, né? É uma instrumentista, né? Não é fácil no hospital, é parada dura, meu irmão. Correria, né?
Gostou, né? Vai ficar legal, viu, Vitória? Nós vamos receber lá no podcast, em nome de Jesus, ali alguns grupos conhecidos aí na mídia, né? Eu creio que nós estarão conosco lá. Estaremos ali divulgando a palavra de Deus, trazendo histórias, testemunhos, algumas novidades, né? Faremos ali algumas coisas muito bacanas ali. Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural naquele podcast. Paz, presbítero, Celso, graça e paz. Paz, Daniel Rosa. Daniel Rosa, quando ele vai na praia, ele fica mais vermelhinho, então fica Daniel vermelho. Não, Daniel. Porque ele é branquinho, né? Vai pra praia, fica Daniel vermelho. Paz, pastor Eliana. Paz, pastor Eliana Coelho. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma bênção. Segunda-feira foi muito bom. Alguns engraçadinhos tentaram entrar, né? Mas a gente... Acho que era um sonho. Impediu aí de... Mas Deus está no controle de tudo. Eu creio. Cuidando de tudo. E foi uma bênção, né? Pastora Bianca, boa noite. E você com o seu brinco. É aquele brincão, né? Tava bonito. Brincão. Aquele é brinco de portuguesa, com Não, certeza. não. Era É brinco bonito. Tava aqueles bonito. brincão. É português que usa, né? Aqueles brincos grandes. Os portugueses. Somos a motivação e tal. Né? Muito bem. Muito bom. Mas amém, queridos. Vamos iniciar então a nossa live de oração. Amém? Você vai partilhando aí, em nome de Jesus, com os teus amigos, parentes. Em nome de Jesus, paz, Carol. Deus abençoe sua vida. Vamos partilhar, você que é jovem. Estamos preparando algo especial para os jovens ainda esse mês, hein? Estejam orando ali, que vai ser algo especial para vocês, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, se prepara na sua casa em oração. Amém? Deus vai falar conosco nesta noite. Se a música estiver alta, vocês me avisam, eu abaixo um pouquinho, tá bom? Posso abaixar o instrumental, que eu dou uma baixadinha. Vocês me avisam, tá? Somos um corpo em Cristo aí. Vamos orar? Vamos orar? Oi! Foca em mim. Vamos orar? Beleza. Para o que você está fazendo na cozinha aí. Para o que você está fazendo na cozinha aí. Vamos orar. Amém. Bom, vamos orar. Sim, Deus, nós queremos te dar graças nesta tarde, comecinho de noite, Senhor. Sim, sabemos que o Senhor está nos ouvindo nesta hora. Aleluia. Tá, o teu Espírito também visitando o nosso coração. Precisamos da tua paz, Glória Senhor, para ouvir a tua palavra nesta hora. Pedimos que o teu Santo Espírito ministre os nossos corações nesta noite. Precisamos mais uma vez do alimento espiritual, e nós sabemos que ele vem através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha fazer todos os cortes necessários na nossa vida nesta hora, Senhor, trazendo a transformação e também suprindo, Senhor, toda a nossa necessidade espiritual. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade, Senhor, de poder ouvir mais uma vez a tua voz nesta noite. Direciona-nos, Senhor, nesta hora, e que cada um, aonde estiver, Senhor, seja cercado pelos teus anjos, que caia por terra, Senhor, todo intento das trevas de roubar o teu povo, Senhor, de ouvir a tua palavra. E os que irão assistir depois, Aleluia. Senhor, também recebam da mesma forma a mesma porção, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A música tá boa, tá muito alta. Precisa baixar. Dê uma luzinha aí, faz uma. Se tiver bom, faz assim para mim, ó. Tá bom? Amados, tivemos um domingo abençoado, esse culto domingo passado, onde meu amigo, pastor Luciano, esteve lá conosco, né? Revemos alguns amigos também, né? No domingo, alguns membros de outros ministérios que matando saudade do nosso amigo e irmão pastor Luciano, pastora Terezinha, mas foi muito bem, eu vi ali sim que a alegria, né, estava no ar, né? Estávamos todos muito felizes, alegres, ali na... Isso, pastor Dori, trazendo uma palavra de oferta abençoada, a abertura, enfim, a pregação, né, a apresentação da Niara, né, toda a família lá, os três pastores, muito bom,
Muito bom. E eu creio que domingo agora vai ser melhor ainda. Sabe por quê? Porque cada dia tem que ser melhor que o outro. Em nome de Jesus. Não que, né? Então esse domingo vai ser melhor, e o outro melhor, e o outro melhor. Tem que ser assim, Deus amados. sempre é bom. Né? Nós temos que sempre buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Paz, Luciana. Deus abençoe sua vida. É Luciano. Luciano. Ah, Luciano Rodrigo. É o Rodrigo. Boa noite. Deus abençoe sua vida, viu? Vamos estar conosco aqui. Deus tem uma palavra abençoada. Vamos falar sobre fé transformadora. Amém. Na verdade, esse mês inteiro estamos falando do amor de Deus. Falamos lá do quartinho domingo passado, temos que arrumar o quarto, arrumar a nossa casa, cuidar da nossa família, né? Cuidar dos nossos entes queridos, cuidar do nosso ministério com o Senhor. Amém? Paz do Senhor, Claudinei. Paz do Senhor, pastor Andréia. Cuidar, enfim, cuidar da nossa vida com Deus. E para que nós venhamos a cuidar da nossa vida em amor, nós temos que ter uma fé transformadora. Por que fé transformadora? Porque a fé, ela tem que transformar, né? A fé, ela tem que trazer mudanças, né? Em todas as áreas. É que move a nossa vida. Né? Exato, em todas as áreas, né? Ela tem que mover, quando eu tenho fé, quando eu busco algo na minha vida, quando eu creio na cura, né? Quando eu creio na mudança do meu esposo, na mudança da minha esposa, na mudança dos meus filhos, uma melhora no meu trabalho, num passeio que eu quero fazer, né? Eu quero fazer um passeio melhor, mais gostoso com a minha casa, com meu esposo, com a minha família, enfim. Tudo isso eu preciso ter fé, para que ela venha transformar em realidade aquilo que eu busco de Deus. E essa fé transformadora, querido, é algo que move a nossa vida, e move o nosso coração, e move também, muitas vezes, as nossas atitudes, amém? Vamos no texto lá em Marcos. Lá em Marcos, anote aí, se você não tiver, se tiver a Bíblia em mãos, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. 35 ao 41. Vocês conhecem esse texto, é um texto muito bem, muito conhecido, mas eu quero aqui trazer uma medida nova para as nossas vidas, amém? Dentro desse texto. Como manter a minha fé, né, firme em Cristo, nas dificuldades, nas tribulações? Que manter a minha fé quando está tudo muito bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem, não é difícil, né? Não é difícil, é mais fácil. Mas quando as coisas estão meio atribuladas, quando as coisas começam a mudar, quando o tempo muda, quando as coisas começam a não ser igual àquilo que eu imagino que seria, pastora Tânia, né? O que acontece? A minha fé, ela tem que ser fortalecida através das minhas atitudes. Amém? Então vamos ler o texto, já encontrar o texto? Vamos lá. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os discípulos, juntamente com Jesus, discípulos de Jesus, aqueles 12, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos acompanhando. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água o barco, de tanta onda, né? Batia no barco, e, enfim. E ele estava na popa. Quem estava na popa? Jesus. Dormindo sobre uma almofada. Amados, como é difícil ver Jesus dormir numa almofada, né? Porque ele mesmo fala que ele não tem onde dormir, né? Onde encostar a sua cabeça. Mas ele estava ali, dormindo sobre uma almofada. Uma almofada no barco, hein, irmão? Olha só. Aí despertaram-no. Aí os discípulos, quando viram aquela situação, aquele temporal, as ondas se agitando, o vento, despertaram Jesus dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos. Percebam, vamos morrer aqui. E ele despertando, imagina Jesus despertando, né? Acordando no meio daquela tempestade, os discípulos gritando. Ele simplesmente ficou gritando junto. Não ficou gritando junto. Diz que ele repreendeu na hora o vento. Assim que ele despertou, ele repreendeu. Ele falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele percebeu e já repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Na hora, tudo ficou calmo. Tudo voltou ao normal, tranquilo. Aí, Jesus disse para aqueles que estavam no barco com ele, que eram seus discípulos: por que sois tão tímidos? Tímidos. Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, queridos, temos que entender que o que estava acontecendo ali, onde eles estavam? Eles estavam no Mar da Galileia, né, conhecido como Mar de Tiberíades, né, ou senão o Lago de Genezaré. Né? Estavam todos ali, que é o maior lago do país, até hoje, é o maior lago do país. Então, se você for buscar ali a dimensão desse lago, o tamanho desse lago, ele tinha, como diz aqui, no máximo cerca de 19 quilômetros, né, de comprimento, ou mais um pouco, e largura máxima de 12 a 13 quilômetros, né, sendo uma área total, esse lago, de 166 quilômetros quadrados, ou 167 quilômetros quadrados. Então, era o maior lago, é o maior lago de água doce do país. E tudo estava acontecendo ali. E é interessante que eu comecei a perceber que Jesus, se você vai estudar um pouco, ele recrutou ali naquele lugar, porque ali, de todos os milagres que Jesus fez, mais que a metade dos seus milagres foram feitos naquela área, ao lado do Mar da Galileia. Mais da metade dos milagres de Jesus. Se tiver 35 ou 38, não importa quantos milagres Jesus fez ali, mas a maioria deles foi feito naquela área, lá naquele lago de Genezaré, no Mar da Galileia. E ali ele recrutou 4 discípulos, queridos, naquele mar ali, 4 discípulos, 4 pescadores, né? Quem foi? Pedro, o seu irmão André, João e Tiago. 4 pescadores foram chamados ali naquela praia. Então, entenda, olha que interessante. O que Deus está querendo dizer com isso? Que nós precisamos exercer a nossa fé. Será que Deus não tem nos dado conhecimento? Será que Deus não tem nos dado um lastro de conhecimento, de espaço, de área, de quem é o nosso inimigo, de quem é Deus, que Deus está acima do nosso inimigo, que Ele é o general dos generais, que Ele é o Deus da prata e do ouro, que Ele é o Deus, é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele está acima de todo rei, de todos os deuses constituídos na terra, enfim. Então, quando acontece alguma situação como esta, como aconteceu lá em Genezaré, lá no Mar da Galileia, Deus também, através de Jesus Cristo, estava testando a fé dos seus discípulos. Por isso que ele perguntou, ainda não tendes fé? Por que toda timidez? Por que sois tímidos e não creem que o Senhor pode te curar, que o Senhor pode te tirar de uma situação terrível? Basta crer. O nome do Senhor Jesus tem poder. Então, olha que interessante, eu fui pensar e até anotei para não esquecer. Esses 4 homens eram pescadores. Eles tinham experiência, conhecimento. E onde eles pescavam mais? Exatamente ali no Mar da Galileia. Dos 12, 4, quase 50%. Porque 50% é 6. Quase 50% dos discípulos eram pescadores. Então, será que Pedro, será que Tiago, João, André, já não viveram situações como essa antes? Na vida toda de pescadores, será que, quando eles estavam pescando durante a noite ali, ganhando o seu trabalho, será que não aconteceu na vida antes de Jesus, antes de conhecer Jesus? Será que não aconteceu essa situação na vida deles? Aí eu te pergunto, com certeza aconteceu. Mas por que naquele momento que Jesus estava no barco, eles ficaram apavorados? Já que eram homens experientes, conhecedores da área,
conhecedores do mar da Galileia, por que será que eles ficaram com medo? Aí eu pergunto para você, antes de você conhecer Jesus, antes de você entregar a sua vida a Cristo, você passou por situações difíceis. Você passou por situações difíceis, por tribulações, por tempestades. Só que você não sabia que o Senhor já estava conduzindo a sua vida antes mesmo de você o conhecê-lo. Antes mesmo de você o conhecê-lo. Então, veja bem, naquele momento, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E hoje eu digo para você que Jesus está contigo. Jesus está contigo. Nem não importa aonde você esteja, não importa se você está em trevas, se você está ali passando por uma dificuldade, uma tribulação, uma dor, uma enfermidade, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está sendo afligido, o Senhor está no barco. Amém. Se antes ele já fazia a favor da sua vida, mais ainda hoje, que ele está com você. E diz para você, não seja tímido, exerça a sua fé, seja obediente, faça aquilo que agrada ao coração do Pai. Abra sua boca e declare a sua vitória. Abra a sua boca e declare a cura, a libertação. Saia dessa depressão, saia dessa insegurança. Não tenha medo, porque naquele momento, aqueles discípulos que estavam ali, né, o que impedia com que eles exercessem a fé deles? Porque, veja, metade ali era conhecedores do mar da Galileia. Então, eles mesmos, não, fiquem calmos, nós já passamos por isso, e sobrevivemos, é mais uma tempestade. Não, eles se apavoraram juntamente com os outros. Então, não sei o que se passou na cabeça de Pedro, um pescador, e de seu irmão, e de todos aqueles que estavam ali, de André. Será que foi insegurança? Será que foi medo? Eu não sei a situação de vida que eles estavam passando. Aí eu te pergunto, será que as trevas vão impedir o agir de Deus na sua vida? Será que as trevas vão impedir que a luz entre e traga a solução do seu problema? Que traga a cura? Porque muitas vezes entramos no nosso quarto, fechamos a porta, apagamos a luz e não queremos ouvir ninguém, não queremos, né? Estamos numa situação de trevas. Ali parece que tudo está trazendo complicação. A nossa mente não trabalha direito. Amado, preste atenção, você tem Jesus na sua vida. Não seja tímido, não fuja dos seus problemas, enfrente-os. Olhe para a tempestade, olhe para o vento e faça como Jesus ensinou. Cessa, usa a palavra, declare poder, porque a palavra tem poder, e quando sai da sua boca através da fé, ela transforma a sua vida. Ela não só transforma a sua vida, como é capaz de transformar as vidas que estão ao teu redor. A palavra de Deus transforma. Precisamos suportar as trevas e passar por elas. Não podemos nos reter, nos esconder, não podemos abaixar a nossa cabeça, né? Não adianta, isso não vai trazer solução. Temos que passar para o outro lado. Da mesma forma que Jesus passou para o outro lado, os 13, 14 quilômetros, ele passou, tem um tempo, num barco a remo, queridos, tem tempo, ramar 14 quilômetros, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Entenda que Deus está no controle da sua vida. E Ele está no barco. E Ele diz, e ele não está dormindo. O Senhor não dorme mais, porque ali Jesus era físico, hoje Jesus é espírito. E Ele não dorme, Ele não dormita, Ele está de dia, de noite, o tempo todo com você. Agora, o que nos impede de exercer essa fé transformadora? O que nos impede de exercer e acreditar que Deus está na condução das nossas vidas? Em nome de Jesus. Vou te explicar.
Vou te explicar. Vou te explicar. Dá Tá lá? certo. Vamos começar. Primeiro, desobediência. Quando eu falo em desobediência, Cris, não é desobedecer a Deus. Ah, estou desobedecendo. Não, não é isso, amados. Como é que eu desobedeço? A partir do momento que eu não acredito, que eu não creio na palavra, que eu não creio na palavra de Deus. Que eu não creio que a palavra de Deus, através da fé, transforma, muda, me tira das situações. Olha só, a palavra diz que o vento e o mar obedeceram a Jesus. O vento e o mar obedeceram a Jesus. Então entenda que o nosso inimigo, quando nós declaramos a palavra de Deus, ele tem que obedecer, porque ele tem que se submeter à palavra de Deus. Tem que ser com poder. Satanás e os seus demônios, eles têm que se submeter não à nossa palavra, mas à palavra do Espírito, à palavra de Deus. Não há tribulação, não há chuva, não há vento que possa impedir ou que possa sobressair acima da palavra e do poder de Deus. Amém, queridos? Preste atenção. É um sinal de obediência. Temos que ter um sinal de obediência, entregar a Deus, e Deus vai provar a nossa fé. Deus vai provar em momentos na tribulação. Deus vai nos provar através do seu Espírito, não nas horas boas, mas nas dificuldades, nas lutas. E é ali é que nós nos fortalecemos, é ali que nos tornamos fortes, é ali que o Senhor começa a trazer o fortalecimento do nosso espírito. É ali que a nossa carne se enfraquece e o espírito se fortalece. Quando a palavra de Deus enche nosso coração, enche os nossos pensamentos. E quando a palavra de Deus ela entra, ela não tem que dar espaço para dúvida. Você não tem que dar espaço para medo. Você não tem que dar espaço para as dificuldades. Porque o Senhor, Ele é Deus para suprir todas as suas necessidades. Ele é Deus para trazer o sobrenatural na sua vida. Entenda, queridos, temos que obedecer a Deus através da nossa fé. A partir do momento que eu deixo de ter fé, eu desobedeço. Obedecer é ter obediência a Deus. Deus fala, tenha fé, pratique a fé, e eu estarei contigo onde quer que você vá. Onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Tem que ter alguma coisa aqui. Só um minutinho, gente. Pronto. Então entenda que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo a nossa vida. Ele está trazendo algo de novo todos os dias. Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim. Vou repetir. Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, porque Deus é misterioso. E Ele traz os seus mistérios para aquele que o conhecem, e desvenda os seus mistérios para aquele que tem conhecimento através da fé. Que desde os tempos eternos esteve oculto. Ele traz a clareza, a luz da palavra, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para obediência da fé. Vocês estão me entendendo agora? Estou falando da obediência da fé. Estou falando da obediência da fé. Se vocês me entendem, vocês vão conhecer a palavra de Deus. Não é ser desobediente com esse ou com aquele. Estou sendo obediente através da fé. Temos que obedecer. Só um minutinho. De repente, precisamos saber que meu sogro está com alguns problemas e a gente tem que estar ligadinho. Amém? Então, Romanos capítulo 16, do versículo 25 a 26, fala exatamente da obediência da fé. Amém? Obediência da fé. Sam,
Vamos terminar. Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Diz assim: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Eu vou repetir, tá? Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, ou seja, uma direção. Você precisa ter a direção. Jesus estava no barco com seus discípulos e ele tinha uma direção, chegar na outra margem. Tinha uma meta. Tinha que chegar ali, concluir o que começou. E Deus manda te dizer que ele vai concluir a obra que ele começou na sua vida. Ele vai concluir. Só que essa direção tem que ser seguida, esse caminho tem que ser seguido, conforme o Senhor Jesus tem nos orientado. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Para quê? Para que vivais e bem vos suceda. Aleluia. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Por que fala prolongueis os dias na terra? Olha só que interessante. Eu vi hoje uma pregação que aqui, crente não morre. Eu falar, vamos morrer um dia. Não, crente não morre. Amém, queridos? Você é crente? Então, crente não morre. Diz aí, crente não morre. Ele passa dessa para melhor. Ele faz uma transição. Amém? Não morre. Ele passa desse mundo e vai para Cristo. Ele passa dessa terra para estar junto com Deus. Ele não morre. Que morre esse corpo aqui, ó. Nós não morremos, nós somos eternos. Nós somos criados para a eternidade com Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então presta atenção, queridos. Através da palavra de Deus, eu começo a entender que a minha obediência inicia-se através da minha fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer em toda a palavra do Senhor. Eu preciso crer verdadeiramente o que está acontecendo no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual quando eu creio? Eu tenho a certeza da vitória. Eu tenho a certeza que Cristo tem para mim a minha vitória, tem para mim a minha cura, tem para mim o escape. Amados, você pode estar numa situação de sinuca, amém? Mas o Senhor te tira dela. Porque Deus é Deus, só que você precisa exercer a sua fé. Então, chame ao Senhor, mas chame com fé. Clame ao Senhor, mas clame com fé, com autoridade, com a certeza que Deus é Deus para estar na condução da sua vida. Amém, queridos? Olha lá, em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz assim: confessem ou confessam que conhecem a Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Então não adianta confessar só. Eu preciso ter a certeza e realizar, ter a atitude de fazer a vontade de Deus determinada por Ele para a minha vida. E são obras, queridos, abomináveis. Acabamos sendo desobedientes, reprovados por Deus. Então Deus quer nos aprovar. Deus muitas vezes nos prova, ou na maioria das vezes nos prova, para que venhamos ser aprovados. Nós não podemos ser reprovados. Nós temos que ser aprovados. Amém? Aprovados. Segunda situação que nos impede, muitas vezes, de estar na presença de Deus, de entender essa vitória, de passar para outra margem, de entender que eu sou conhecedor e tenho experiência com Ele, e eu posso exercer essa experiência com Deus, mas só que eu preciso ter autoridade para poder exercer essa experiência com o Senhor, exercer a fé. E o que me impede muitas vezes de exercer essa experiência, ou exercer a fé, é o pecado, né? E ele vem e se manifesta em mim. Como disse Paulo, maldito homem que sou, que aquilo que quero, que desejo fazer, não faço, mas o que não quero,
isso faço, isso é pecado. Eu estou sendo desobediente à palavra. Eu estou pecando contra Deus. Como é que eu vou ter autoridade para declarar a cura? Como é que eu vou ter autoridade para declarar a vitória na minha vida se eu não estou fazendo verdadeiramente a vontade, não estou seguindo, né, a reta? 13, 12 quilômetros. Eu vou ter que chegar na outra margem, não posso ficar dando volta no deserto ou volta no lago de Genezaré. Eu tenho que ir para outra margem. O pecado nos faz ficar dando voltas, né? Dando voltas, como fez o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Era só passar de uma margem para outra, de um lugar para o outro. Não, ficou dando volta. Queridos, preste atenção. Abra os teus olhos espirituais. Acredite que Deus está na condição da sua vida. Acredite que Deus é Deus para trazer a tua vitória. Ele é Deus para entrar dentro da sua casa e mudar a sua vida. Ele é Deus para suprir a tua necessidade, seja lá qual for. Não pode faltar o pão na sua mesa, não importa a situação do país. Não pode faltar o pão na sua mesa. Não pode faltar o leite. Não pode faltar o que nos impede de receber a nossa vitória diariamente. É o nosso pecado, a nossa falha, a nossa falta de fé, a nossa timidez, como disse Jesus. Não seja tímido, exerça a palavra de Deus. O mundo não entende o que é obedecer. Nós não fazemos parte do mundo. O mundo lá fora não entende o que é obedecer a Deus. Ele não conhece a Deus, né? Não conhece, mas nós conhecemos. Nós aprendemos como Pedro, como aqueles que estavam no barco, os pescadores, conheciam o mar, conheciam ali o lago, as dificuldades, eles conheciam. Nós conhecemos a Deus, mas precisamos exercer essa fé. Precisamos entender que nós temos que exercer essa fé. E o pecado muitas vezes vai impedir que você exerça. Olha só, temos que nos aproximar do sangue de Jesus. E ouvir a voz do Espírito Santo e guardar a voz do nosso Espírito. Porque o Senhor se comunica conosco diariamente através do seu Espírito. Queridos, prestem atenção. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós estamos naquela batalha, naquela luta, naquele natural para resolver as coisas, mas para um pouco. Faça como Jesus. Descansa. Por mais que seja atribulado, é a hora de você parar. A hora que as coisas estão começando a ficar atribuladas, pare. Pare. Abra sua boca pela fé e diga: cessa todo tormento, cesse tudo, em nome de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro todo o tempo, de modo que você não acaba fazendo o que deseja. Deus quer falar com o teu espírito nesta noite. Deus quer fazer com que a tua experiência com Ele seja exercida por fé, através da palavra. Então, abra sua boca e exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Né? Não deixe, não seja tímido, exerça a sua fé. Não faça como aqueles. Olha só, a palavra fala também ali que em João 2, capítulo 2, versículo 15 a 17, para que nós não venhamos amar o mundo. Nós temos que amar o mundo, nós temos que apreciar, tudo bem, vamos apreciá-lo, mas não devemos amar o mundo. Nós temos que amar a Deus, acima de todas as coisas, porque o mundo não vai satisfazer as nossas necessidades espirituais. Às vezes muito menos a física, viu, queridos? Mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. Em João 17, do 14 a 17, diz que ele nos deu a palavra. O mundo odiou, né? Porque o mundo não entende a palavra, não entende o que é ter fé. E a palavra de Deus fala no versículo 15, que ele não peça que tire ele do mundo. Deus não quer nos tirar do mundo. Deus não quer nos tirar, mas ele quer nos santificar. Ele quer nos livrar do mal. Então, amados, neste mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, Jesus, você e eu também temos a vitória nas nossas mãos. Deus é Deus para trazer a vitória diária, em nome de Jesus, né? Aí eu te pergunto para você
Você não está acompanhado aí com a sua família? Jesus está no barco. Você não está no trabalho? Jesus está no barco. Você está no ministério? Jesus está no barco. Juntamente no seu ministério, juntamente com a sua família, juntamente no seu trabalho, ele sempre estará com você, em todo o tempo. Olha só, outra coisa que nos impede, muitas vezes, de exercer a nossa fé, a palavra de Deus, é o medo. Aqueles homens conheciam o mar, mas naquele momento sentiram medo. Não digo que você não vai sentir medo, ou que eu não vou sentir medo algum dia. Isso faz parte. Mas não podemos alimentar o medo, porque o medo paralisa. Nós não podemos alimentar o medo quando ele surge no nosso coração. Nós temos que transformar o medo em coragem, através da palavra de Deus, através dos versículos, através das promessas, através da fé transformadora. Eu preciso transformar o medo em coragem para que as coisas possam acontecer. Mesma coisa que aconteceu, os quatro discípulos que estavam com Jesus tiveram medo e não exerceram a experiência deles. Dependeram e chamaram Jesus. Então, quando você não tem o que fazer, quando o medo aparece, você não sabe o que fazer, não se joga no mar. Não se desespere. Clame ao Senhor. E com certeza, se você não pode, Jesus vai acalmar a tempestade. Jesus vai acalmar os ventos. Olha lá, para que você entenda. Elias, lá em 1 Reis 19, ele ficou com medo, ele tinha tudo. Né? A palavra diz que ele tinha tudo para não ter medo de Jezabel, porque tinha a promessa de Deus e teve medo. O que diz a palavra? Olha só, no versículo 2 diz assim: Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses outros tantos, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ela prometeu matá-lo. Prometeu matar. Agora, matar um profeta de Deus? Jezabel? Jezabel não tem esse poder, não, meu irmão. Você é um profeta de Deus. O inferno, Jezabel não tem o poder de destruir a sua vida. Não tem poder. Toma a palavra de Deus como arma de espada de dois gumes e faça valer a palavra de Deus na sua vida. Faça com que as coisas aconteçam. Você não pode esquecer tudo aquilo que Deus realizou na sua vida. Todos os milagres, todas as questões, todos os escapes. Nós não temos memória curta, como muitos dizem por aí. Pelo contrário, nós temos a palavra, a esperança. Quem tem memória curta não tem palavra, não tem esperança. Muda de vida, muda de espaço, esquece dos feitos de Deus. Mas nós não podemos viver essa mentira. Nós temos que viver a verdade, que é exercer a palavra do Senhor. Sabe, queridos? Não podemos ter essa amnésia espiritual. Nós temos que lembrar que você, lembre de onde Deus te tirou. Os milagres que o Senhor já realizou na sua vida. E nosso Deus é Deus dos milagres. É Deus da transformação. E Ele é Deus para mudar todas as coisas na sua vida. Não pode esquecer, não tem amnésia espiritual não, meu irmão. Na hora da tribulação, na hora das trevas, na hora da dificuldade, das lutas, o Senhor é contigo. Ele é contigo na cova dos leões, como foi com Daniel. Ele é contigo na fornalha, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles passaram são e salvos. E Deus não foi se alimentar. Pelo contrário, ele deu alimento pela mão e deu comida para os leões. Deus é contigo, querido. Se fortaleça no Senhor. Deus é poder. Esquece o medo. O medo gera esquecimento. O medo gera esquecimento. Então, na hora que você surgiu o medo no seu coração, pode surgir. Mas na hora que surgir, repreende. Repreende através da palavra. Ore, acredite que o Senhor está contigo e Ele conduz todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, 6 e 7. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Eu vou repetir. Por cujo motivo te lembro, diz o Senhor, que você desperta o dom de Deus que existe em você pela imposição das mãos. Porque Deus não deu o espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Amém, queridos? Deus te deu poder de verdade, de moderação, né? De fortaleza. Então o medo tem que sair da sua vida. Tá com medo? Arrebenta o medo, meu irmão. Pisa na cabeça do medo, se fortalece. Em nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 1, versículo 33, diz: mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Aquele que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do profeta, ouvir a palavra do Espírito Santo, diz a palavra, habitará em segurança. E estará livre de temor do mal. Quer ser livre do mal? Quer tirar o medo da sua vida? Dê ouvidos à palavra. Acredite. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé para que o medo se transforme em coragem. Fé transformadora, queridos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Você pode olhar tudo escuro, escuro. Olha o vento, olha o mar. Está tudo errado. Vou me lascar, desculpe a palavra. Vou me lascar. Não. Deus não nos deu esse poder. Nós não temos que andar por vista, mas por fé. E fé transformadora. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Você sabe muito bem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas é a prova das coisas que não se veem. Eu tenho que crer pela fé, né? Entre no rio, na margem, porque existe uma outra margem do outro lado te aguardando em vitória. Você tem que ter confiança, queridos. O medo nos traz desconfiança, nos cegando e impedindo que enxerguemos milagres de Deus. Então, o medo, ele cega. Ele cega, tira a nossa segurança. Amados, em nome de Jesus, o que nos faz não crer nessa fé transformadora é a falta de confiança nele. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Ah, mas eu confio em Deus, então exerça. Exerça. Não desconfie do poder de Deus. Não desconfie da palavra. Não fique cogitando em dois pensamentos. Acredite que Deus é Deus. Não permita que ninguém roube a sua fé. Ninguém roube a sua fé. Nem homem, nem mulher, nem autoridade. Ninguém pode roubar, muito menos o diabo, porque essa fé foi dada por Jesus na cruz. Tem valor de sangue. Então, quando você abre a sua boca em fé, sabe, é como se um balde de sangue de Cristo venha te limpar e te lavar e te fortalecer. Acaba. Você sabe o que o sangue de Cristo para o diabo é? É ácido. Para o diabo é ácido. Que hora que se queima nele, queima, destrói. Nós não, é para refrigério. O sangue é refrigério, ele alimenta a nossa fé. Ele alimenta a esperança. Ele transforma a nossa vida. Fé transformadora. Então, irmãos, como diz a palavra, que a fé vem no acreditar no impossível. Impossível de Deus. Através do amor que temos por Ele. Só através do amor a Deus e a sua palavra é que eu vou experimentar dessa fé transformadora. Acreditar, crer, confiar, exercer. Em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde você andar. Aonde você estiver, se estiver no hospital, se estiver no leito de morte, se estiver doente, Deus te levanta. Se estiver na falência, Deus te tira da falência e te renova e te dá um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? E para terminarmos, queridos, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6. Confia no Senhor. Confia. A confiança é tudo. Não confia em mim. Deus pode usar minha vida para curar, para libertar, mas é Deus fazendo. É
É Deus fazendo através da minha vida. E através da minha vida, Ele pode usar a sua vida também. É só você crer. É só você declarar, como diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, na tua razão. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todos. E Ele endireitará as tuas veredas. Queridos, essa fé transformadora, ela é real e verdadeira. E ela está na sua vida. E ela está em você. Basta você colocá-la para fora. Exercer, abrir a sua boca em oração e declarar a vitória em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que essa semana é uma semana onde a tua fé vai transformar a situação da sua vida. Você crê, diz amém? Ainda essa semana, Deus vai transformar, através da sua fé, do amor que você tem por Ele, situações na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, ame ao Senhor acima de tudo. Esteja em sua casa clamando e glorificando a Deus. Não impeça que o Senhor não impeça que o inimigo te impeça de estar na presença do Pai. Amém? Tome posse. Deus está te entregando hoje uma fé transformadora. Atravessa o mar da Galileia. Vai para outra margem. Vai receber a vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe sua vida. Estaremos juntos aí, quarta, quinta, sexta-feira estaremos juntos. Células edificantes. Estaremos juntos aí em células. Domingo às 10 horas da manhã. Estaremos juntos, amém. Glorificando a Deus. Mais um culto abençoado de cura e libertação. Um culto de amor em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai trazer curas nesse domingo. Então, você que tem algum problema de enfermidade, vai lá, Deus vai trazer a cura em nome de Jesus. Eu creio, você crê? Se esforce, faça a tua parte, atravessa o mar da Galileia. Tenha fé, acredite. Deus é Deus para transformar a sua vida. Amém? Dê o like, né? Não esqueça de dar um like nessa transmissão. Transfere para os teus amigos que podem que estejam precisando dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para alcançar alguém, um coração triste, um coração depressivo, para que ele possa crer que a palavra de Deus é o que vai te tirar ele do poço. E quando Deus tirar ele do poço, vai trazer a transformação através da fé. Mudar a vida e trazer onde há tristeza, a alegria, onde há morte, a vida, onde há enfermidade, a cura, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe, esteja orando pelas nossas vidas. Amém? Estaremos aí indo ver o que aconteceu lá, mas eu creio que Deus está na condição. Esteja conosco, coberte as nossas vidas aí, pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração de cada um. Amém? Que essa palavra tenha sido de valor para o teu coração e para a sua vida. Amém, amados? Deus os abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, fala em meu nome, em nome da apóstola. Está vendo o que aconteceu lá no telefone, mas está tudo bem, não se preocupem, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração. Tchau, gente. Até a próxima. Até domingo, hein? Te espero lá, tá bom? Tchau, tchau.